Olá, turma, tudo bem? Aqui professor Eduardo Carioca e agora eu vim trazer uma dica de direito processual penal. Moçada, a Lei 13.964 de 2019, também chamada de pacote anticrime, modificou substancialmente alguns dispositivos relacionados à prisão preventiva. E é isso o que a gente vai conversar. Moçada, como se sabe, a prisão preventiva é uma medida cautelar de caráter pessoal, tudo bem? Que deve, obviamente, ser decretada pela autoridade judicial por juiz. Ela se submete à cláusula de reserva de jurisdição. Então, quem tem legitimidade para decretar a prisão preventiva, obviamente, a decretação cabe ao juiz. Até então, nenhuma modificação. Isso aqui é o que ainda permanece, obviamente. Mas aí é que tá. Os legitimados é que eu quero chamar a tua atenção, tudo bem? Antes, no curso da ação penal, podia o juiz decretar prisão preventiva de ofício. Mas agora, moçada, não mais. A primeira prisão preventiva decretada em relação a um réu, a um acusado, a um imputado, pode ser decretada se no curso das investigações policiais, ou seja, o inquérito policial, por exemplo, tanto através de representação da autoridade policial, ou seja, do delegado de polícia, ou através de requerimento do Ministério Público, tudo bem? Então, durante as investigações policiais, ou seja, o inquérito policial, ou um procedimento que lhe seja correlato, parecido, ou o juiz decreta esperando a representação da autoridade policial, ou o requerimento do Ministério Público, do promotor de justiça, imagine se a nível de justiça estadual. Aí é que tá. Durante a ação penal, ou seja, já tem aqui denúncia oferecida, ou queixa-crime, se eu tiver ação penal privada, não pode o juiz decretar pela primeira vez essa prisão preventiva de ofício. Ele depende agora, moçada, de requerimento, obviamente, do Ministério Público, na ação penal pública, ou do assistente de acusação, também da ação penal pública, ou do querelante, nos crimes de ação penal privada que se processam mediante queixa. Antes, o artigo 311 do Código de Processo Penal trazia a possibilidade de o juiz, repito, decretar prisão preventiva de ofício se durante a ação penal. Mas como o novo CPP, como a reforma do CPP trouxe expressamente o sistema acusatório que deve reger o processo penal brasileiro, não pode o juiz fazer isso de ofício. Ele precisa, então, ainda que na ação penal, de requerimento do MP, do assistente de acusação ou do querelante. Mas aí é que tá. Vamos aqui acompanhar o raciocínio comigo. Moçada, a prisão preventiva, como as medidas cautelares em geral, ela é regida pela chamada cláusula, vem pra cá, rebus sic stantibus. Que diabo é rebus sic stantibus? Carne de porco? Calma. Rebus sic stantibus significa dizer dura enquanto as coisas durarem. A prisão preventiva, ela flutua ao sabor dos motivos que a ensejaram. Pergunta, como assim? Como assim? Moçada, é o seguinte. Imagina que a prisão preventiva de um determinado sujeito foi decretada com fundamento na conveniência da instrução criminal. Ou seja, porque aquela pessoa estava ameaçando testemunhas e isso era o único motivo que mantinha a sua prisão preventiva. Obviamente, se houver a instrução, se a testemunha for ouvida e depois liberada, não há mais razão para essa prisão preventiva, já que não há mais risco à conveniência da instrução criminal. Ou seja, se esse motivo que ensejou a prisão preventiva desaparecer, ela tem que ser revogada. Cabe a revogação da prisão preventiva se os motivos que a ensejaram desaparecerem. Mas aí é que tá! Se esse motivo de novo aparecer, ou se um outro motivo, por exemplo, assegurar a aplicação da lei penal, de uma hora para outra se percebe que o réu
quer fugir, comprou passagem para o exterior só de ida. Opa, tenho aqui de novo motivos que ensejam a decretação da prisão preventiva. Ou seja, tanto o juiz pode revogar, se não houver mais os requisitos que ensejaram a prisão preventiva, como ele pode voltar a decretá-la. Tudo bem, moçada? Se sobrevierem razões que a justifiquem. Tudo isso feito, obviamente, pelo juiz. A prisão preventiva se submete à cláusula de reserva de jurisdição, mas aí é que está o detalhe. A nova redação do artigo 316 diz que o juiz tanto pode revogar como voltar a decretar a prisão preventiva, tanto a pedido das partes, como também, repare na modificação, de ofício. Cuidado, isso daqui é o pulo do gato. O que é que eu quero que vocês acompanhem comigo? Pela primeira vez, não pode o juiz decretar prisão preventiva de ofício de ninguém. Então aqui, para a primeira decretação dessa custódia mais grave, ele vai precisar, ou durante a investigação policial, da representação do delegado, ou do requerimento do Ministério Público, ou durante a ação penal, do requerimento do MP, do assistente de acusação, ou do querelante na ação penal privada. Isso no primeiro momento aqui no artigo 311. Aqui não pode haver a decretação de ofício. Vou aqui colocar a palavra de ofício para atacar um X, tudo bem? Mas, uma vez já decretada a prisão preventiva, durante o processo, tudo bem? Pode o juiz revogá-la a pedido ou de ofício, ou voltar a decretá-la também, tanto a pedido como de ofício. Pegaram aí a nuance e a diferença? Revogar se os motivos desaparecerem e voltar a decretar se os motivos sobrevierem, ou seja, aparecerem de novo. E uma outra atualização interessante foi que o artigo 316 ganhou um parágrafo único, que diz o seguinte, que os motivos que ensejam a prisão preventiva precisam ser avaliados, tudo bem? A manutenção da prisão preventiva precisa ser justificada a cada 90 dias. Tudo bem? Precisa de uma justificativa, de uma fundamentação para manutenção da prisão preventiva. A cada, olha o período, 90 dias. Se esse prazo não for observado, se o juiz não renovar a fundamentação, a justificação para a prisão preventiva nesse prazo de 90 dias, ela deve ser não revogada, mas sim relaxada. Porque ela vai se tornar ilegal. Tudo bem, moçada? Então é essa a dica. Compartilha esse vídeo, ativa as notificações, faz esse negócio aí e um abraço, até a próxima.